Ave Cristo, capítulo 2, parte B, Corações em luta. De espírito edificado pelas narrativas do velho gaulês, Vago tornou a casa. Regressava mais cedo e um só pensamento lhe absorvia agora a mente: apaziguar a alma inquieta da companheira, propiciando-lhe calma e alegria com a reafirmação da sua ternura e devotamento. Aproximou-se devagarinho, no intuito de surpreendê-la afetuoso. Atravessou o pequeno átrio, varou a porta semicerrada, mas, diante da sua câmara de repouso, estacou, intrigado. Ouviu vozes em diálogo aceso. Achava-se Opílio Ventúrio em seu quarto de dormir. Tentou compreender a tempestade moral que lhe amarfanhava o destino. Não supunha o homem para quem trabalhava capaz de atrair-lhe a esposa a semelhante procedimento. Opílio era primo de Cíntia e sempre fora recebido ali como irmão. Era 10 anos mais velho que ele, Varro, e enviuvara desde algum tempo. Eliodora, a esposa morta, fora para Cíntia uma segunda mãe. Deixara 2 filhinhos, Helena e Galba, gêmeos infelizes, cujo nascimento ocasionara o falecimento da genitora, e que residiam com o pai, cercados de escravos devotadíssimos, em palacete magnífico, a ilustrar os brasões da família. Trabalhava para Vetúrio nas embarcações e morava numa vila que lhe pertencia. Achava-se lamentavelmente empenhado a ele, desde o casamento, por dívidas pesadas que se propunha resgatar honestamente com o serviço pessoal respeitável. Sentindo que a cabeça lhe transformara num vulcão de perguntas, Varro pensava: por que razão se entregava assim a esposa à aventura menos digna? Não era ele um companheiro leal, extremamente dedicado à felicidade dela e do filhinho? Ausentava-se comumente de Roma, guardando-os no coração. Se as tentações de ordem inferior lhe assediavam o espírito durante as viagens habituais, Cíntia e Tassiano lhe eram invariável defesa. Como ceder às sugestões da maldade quando se acreditava o arrimo único da mulher e do anjinho que lhe povoavam a alma de santificadas aspirações? E por que Vetúrio lhe conspurcava assim o lar? Não se sentia na condição de um amigo convertido num devotado servidor? Quantas vezes em portos distantes era convidado ao ganho fácil e renunciava a qualquer vantagem econômica de procedência duvidosa, atento às responsabilidades que o ligavam ao primo de sua mulher. Em quantas ocasiões, constrangido pela gratidão, era obrigado a esquecer possibilidades seguras de melhoria da sorte, simplesmente por notar em Opílio não somente o patrono do seu pão material, mas também o companheiro credor do seu mais amplo reconhecimento. Angustiado e abatido, considerava consigo mesmo dentro do aflitivo minuto. Se Cíntia amava o primo, por que desposar a ele? Se ambos haviam recebido uma bênção do céu com a chegada do filhinho, como repudiar os laços conjugais, se Tassiano era sua melhor esperança de homem de bem? Semi-alucinado, passou a refletir contra a própria argumentação. E se estivesse pré-julgando? E se Opílio Vetúrio ali estivesse em missão de auxílio, atendendo à solicitação da própria Cíntia? Era necessário, pois, acalmar a mente inquieta e ouvir com isenção de ânimo. Colocou a destra sobre o coração opresso e escutou.
Nunca te habituarás aos desvaneios de Varro, dizia Vetúrio, senhor de si. É inútil qualquer tentativa. Quem sabe? Aventurou a prima preocupada. Espero deixará ele algum dia a odiosa convivência dos cristãos. Nunca, exclamou o interlocutor, rindo-se francamente. Não há notícia de pessoas que voltassem inteiramente à razão depois de ambientadas nessa praga. Ainda mesmo quando parecem trair os votos, com temor das autoridades, à frente de nossos deuses, voltam mais tarde ao encantamento. Tenho acompanhado vários processos de recuperação desses loucos. Dir-se-ia sofrerem temível obsessão pelo sofrimento. Pancadas, cordas, feras, cruzes, fogueiras, degolamentos, tudo é pouco para diminuir a volúpia com que se entregam à dor. Realmente estou farta, suspirou a moça, a jovem senhora baixando o tom de voz. Evidenciando a segurança dos laços afetivos que já lhe prendiam o espírito à dona da casa, Opílio acentuou decidido. Ainda mesmo que Varro alterasse as próprias opiniões, não conseguirias modificar a nossa posição. Pertencemo-nos mutuamente. Há 6 meses és minha e que diferença faz? Sarcástico, observou. Acaso teu marido disputa a mulher? Acha-se demasiadamente interessado no reino dos anjos? Não admito, sinceramente, esteja à altura da tua expectativa. Por Júpiter, todos os meus conhecidos que se renderam à mistificação nazarena afastaram-se da vida. Varro, falar-te-á do paraíso dos judeus, repleto de patriarcas imundos, em vez de conversar contigo sobre os nossos jogos, e garanto que, se desejares uma excursão alegre, mais que natural em teu gosto feminino, conduzir-te-á, sem dúvida, a algum cemitério isolado, exigindo que te regozijes ao lado de ossos podres. Uma gargalhada irônica fechou-lhe a frase, mas, notando provavelmente algum gesto inesperado na prima, prosseguiu. Além disso, precisas considerar que teu marido não passa de meu cliente. Tem tudo e não tem nada. Mas, por Serapis, não lhe vejo qualidade para cercá-lo de favores. Sabes que te amo, Cíntia. Não ignoras que te queria em silêncio desde o primeiro instante em que te conheci, jovem e formosa. Nunca teria preferido Eliodora se os serviços de César não me tivessem mantido na Acaia por tanto tempo. Quando te encontrei, enamorada de Varro, senti uma tormenta no coração. Fiz tudo por tua felicidade. Inclinei as simpatias de minha mulher em teu favor, cerquei-te de mimos, ofereci-te uma residência digna de teus dotes, para que jamais te confundisses com as mulheres miseráveis que a privação compele à velhice precoce, e por ti suportei até mesmo o esposo que te acompanha, incapaz de compreender-te o coração. Que farás de mim agora viúva e triste quanto estou? Nunca proporcionei a Eliodora, depois de reencontrar-te, senão a estima respeitosa de que se fazia credora pela virtude irrepreensível. Nossos escravos sabem que te pertenço. Messênio, meu velho pajem, veio trazer-me a notícia de que os servos acreditavam Eliodora envenenada por mim, para que lhe tomasse o lugar. E realmente, que mãe mais honrada e carinhosa poderia encontrar para meus filhos? Resolve, pois, uma palavra tua bastará. E meu esposo? Indagou Cíntia com inexprimível temor na voz. Houve um silêncio expressivo dentro do qual Vetúrio parecia meditar intencionalmente, expressando-se logo após.
Pretendo oferecer ao teu esposo a quitação de todos os débitos. Além disso, posso ampará-lo noutros setores da vida imperial. A distância de nós conseguiria dar expansão aos próprios ideais. Temo por ele. As autoridades não perdoam. Daqueles cuja intimidade desfrutamos, vários têm sido presos, castigados ou mortos. Aulo Macrino e 2 filhos foram encarcerados. Cláudia Sestina, por todos os títulos venerável, apareceu assassinada em sua chácara. Sofrônio Calvo teve os bens confiscados e foi apedrejado no fórum. Teu marido poderia dar vazão aos sentimentos dele onde quisesse, menos aqui. Mas que seria feito de Tassiano se atingíssemos uma solução favorável? Ora, aventou o interlocutor, como um homem não habituado a ponderar obstáculos. Meus filhinhos estão na idade do teu. Cresceria ao lado de Helena e de Galba na melhor ambientação. Não podemos esquecer, igualmente, que a minha herdade em Leão necessita de alguém. Alésio e Pontimiana, meus administradores, sempre reclamam a presença de pelo menos um dos nossos familiares. Dentro de alguns anos, o pequenino Tassiano poderia transferir-se para a Gália e assumir em nossa propriedade a posição que lhe compete. Viria a Roma tanto quanto desejasse e desenvolveria a personalidade em ambiente diverso, sem qualquer ligação com a influência paterna. Nesse ponto da conversação, Varro não mais suportou. Sentindo que um vulcão de angústia lhe arrebentava no peito, arrastou-se pelo corredor próximo em busca do aposento onde o filhinho repousava, junto de Cirila, jovem escrava que Cíntia se fazia acompanhar. Ajoelhou-se ante o berço adornado e, ouvindo a abafada respiração do menino, deu campo largo às próprias emoções. Como um homem que se visse arremessado a fundo abismo, de um momento para o outro, sem encontrar de pronto qualquer base firme para sustentar-se, não conseguiu, por alguns minutos, conciliar os próprios pensamentos. Recorreu à prece a fim de apaziguar-se, e então passou a refletir. Contemplou a fisionomia calma da criança através do espesso véu das lágrimas, e indagou a si mesmo: para onde iria? Como resolver o delicado problema criado pela mulher? Não desconhecia agora a crueldade de Opílio. Sabia o detentor das atenções de César que, segundo a versão popular, lhe utilizara a cooperação no assassínio de Gita, pelo que recebera enorme patrimônio de terras na Gália distante e, naquele momento, não duvidava de que ele houvesse facilitado a morte da abnegada Eleodora, movido de paixão por Cíntia. Considerou a situação vexatória que fora projetado e asilou o propósito de Revide. A inovidável figura do Cristo, porém, assomou-lhe a imaginação superexcitada. Como harmonizar a vingança com os ensinamentos da Boa Nova, que ele mesmo difundia em suas viagens? Como destacar o impositivo do perdão para os outros sem desculpar as falhas do próximo? O mestre, cuja tutela buscara, havia esquecido os golpes de todos os ofensores, aceitando a própria cruz. Vira muitos amigos presos e perseguidos em nome do celeste benfeitor. Todos demonstravam coragem, serenidade e confiança. Conhecia o devotado pregador do Evangelho na Via Salária, Ostílio Fúvio, cujos 2 filhinhos haviam sido trucidados sob as patas de 2 cavalos, conduzidos intencionalmente sobre eles por um tribuno embriagado. Ele mesmo, Varro, ajudara a recolher os despojos dos inocentes, e vira que o pai de joelhos orara,
chorando, agradecendo ao Senhor os sofrimentos com que ele e a família eram rudemente experimentados. A aflição daquela hora não seria a mão de Deus que lhe exigia um testemunho de fé? Mas não seria melhor perecer no anfiteatro ou ouvir Tassiano devorado por animais ferozes que se confiarem ambos à vergonha da morte moral? E perguntava em pranto mudo, como se portaria Jesus se tivesse sido pai? Entregaria uma criança inerme a um lobo terrível da floresta social sem a mínima reação? Por si, não se notava com direito a qualquer exigência. Reconhecia-se na posição do homem comum e, por isso mesmo, pecador, com a necessidade indisfarçável de adaptar-se à virtude. Não poderia reclamar devotamento à esposa, embora perdê-la lhe custasse imensa dor. No entanto, e o pequenino? Seria justo abandoná-lo à mercê do crime? Ó Deus, soluçava intimamente, como lutar com um homem poderoso quanto o pilho vetúreo, capaz de alterar as determinações do próprio César? Que a mulher amada o seguisse era uma ferida que a esponja do tempo, de certo, lhe absorveria no âmago da alma. Contudo, como separar-se do filhinho que era a sua razão de viver? Ergueu-se maquinalmente. Retirou o menino adormecido dentre os panos de lã em que descansava e asilou a tentação de fugir. Não seria, porém, indesculpável temeridade expor a criança à intempérie? E como situaria a companheira no dia seguinte à frente da vida social? Cíntia não havia pensado nele, pai carinhoso e amigo, mas poderia ele, discípulo dos ensinamentos de Jesus, votá-la ao desespero de si mesma ou à desconsideração pública? Qual, se estivesse amparado por estranha força invisível, repousa o pequenino no leito, e depois de beijá-lo enternecidamente, inclinou-se demoradamente sobre ele e chorou humilde, derramando copiosas lágrimas, como se vertesse o cálido rócio do próprio coração na preciosa flor de sua vida. Logo após, certificando-se de que o diálogo continuava na câmara íntima, regressou à via pública, buscando ar renovado para o corpo enlanguescido. Parou nas margens do Tibre, invocando a memória aos padecimentos de todas as vítimas daquelas águas misteriosas e tranquilas que deviam ocultar os gemidos de inúmeros injustiçados da terra. A mudez do velho rio não representava uma inspiração para o campo agitado de sua alma? Os raros transeuntes e os carros retardatários não lhe notavam a presença. Dividindo o olhar entre o firmamento cintilante e as águas tranquilas, abismou-se em profundas indagações que ninguém poderia sondar. Ao alvorecer, tornou à casa, apático e desorientado, e cerrando-se num cubículo, entregou-se a sono pesado e sem sonhos, do qual despertou ao sol avançado, pelos gritos dos escravos que transportavam material para as construções próximas.